Fala, turma! Tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos a mais um MD Ensino Cast. E hoje, como vocês já estão acostumados, a Juliana viajou. Primeiro diz ela que foi fazer um estágio na Inglaterra, depois foi fazer um estágio na Bélgica, mas supostamente isso era para ter acabado há uns 2 meses atrás. Ela até hoje não voltou e eu continuo aqui neste posto que, segundo ela, é dela, e eu estou ocupando de maneira interina, né? Será que é interina igual o Felipe Luiz, Luizão? Técnico do Flamengo? Ou igual quem? Quem que tá interino aí? Enfim, Dorival Júnior. Não sei. Só sei que, supostamente, a Juliana deveria estar aqui e não está. E, com isso, eu resolvi convidar uma pessoa... fazer um convite especial, na verdade. Esse podcast, ele é um podcast cujos convidados são os nossos queridíssimos... Será que essa entrada ficou legal, Luiz? Vamos ver no vídeo, quem estiver vendo no vídeo, assistindo o vídeo. São os nossos mentorados, os nossos alunos do MD Plus, da Mentoria Brasileira de Verdade. O que eu fiz? Eu pedi para que eles pudessem mandar dúvidas até existenciais, para que eu conversasse com vocês como se estivesse conversando com eles, e eu vou conversar como se estivesse conversando com eles, tá? Pega essa, Ju, por essa você não esperava, hein? Você fica aí convidando um monte de gente e tal. Eu convidei os nossos mentorados, convidei nossos alunos, que eu tenho certeza que, putz, vai ser um podcast talvez um dos melhores da história. Ok, Juliana? Ok, Luizão? Fechou? Quero ver você fazer magia nessa abertura agora, hein, Luizão? Hein? Quero só ver. Pessoal, olha só, qual que é a dinâmica, então? Como eu disse, para quem também ainda não conhece todos os nossos programas, nós temos programas de mentoria, programas de mentorias online, mentorias presenciais. Temos a nossa plataforma MD Plus, que tem 12 cursos, e nossos cursos de ventilação mecânica. Todo mundo dessa galera está dentro de uma comunidade. Os mentorados têm seus grupos individuais, mas de uma maneira geral está todo mundo dentro de uma comunidade. E dentro dessa comunidade, todo mundo convive ali, a gente discute casos, traz dúvida e tal, não sei o quê. E eu avisei que eu ia gravar esse podcast hoje. E eu pedi que eles trouxessem pelo menos 4 perguntas, tá? E aí vai depender do tamanho aqui do podcast. Mas eu pedi que eles tivessem pelo menos 4 perguntas que a gente pudesse discutir. Como se eu estivesse fazendo uma entrevista com eles mesmo. Não sei se vocês repararam, o Luizão botou aqui um monte de luz vermelha aqui, ó. Simbolizar o aluno, ok? E então eu vou responder essas perguntas, mas vou tentar responder num tom de conversa mesmo, como se eu estivesse conversando com vocês aí do outro lado, ok? Claro que quem tiver interesse de conhecer mais sobre a nossa mentoria, o Luiz vai deixar o link aí embaixo, conhecer mais sobre nossos cursos de ventilação mecânica, nossa plataforma MD Plus, quem ainda não conhece. E se você é um dos nossos mentorados e está aqui escutando, assistindo esse podcast, faz aí um comentário, fala pra galera como é que são nossos cursos, nossa plataforma, nossa mentoria, ok? Ajuda a gente aí, beleza? Então vamos lá, olha só, foram 4 perguntas muito interessantes, tá bom? Eu vou começar com a primeira aqui, que é a do Aleph. Aleph é um dos mentorados mais ativos e assíduos nossos. Ele me fez uma pergunta seguinte, olha, Gabriel, o que você faria se estivesse se formando hoje? O que você faria na carreira se estivesse se formando hoje? Essa é a pergunta levantou para eu cortar, né, Alice? Veja bem, eu vou contar um pouquinho da minha história, tá? Quando eu me formei, eu fiz muito estágio de terapia intensiva ao longo da minha residência, ao longo da minha formação. Fiz muito estágio também em hepatologia, enfim, fui sempre uma pessoa muito que acredita muito no extracurricular. E aqui já fica um grande insight para vocês. O curricular, pessoal, vai te levar para o mesmo lugar que a grande maioria dos médicos. Por quê? Porque está no currículo, o MEC, a sua faculdade, por melhor que ela seja, ela vai ter que cumprir uma sequência, uma matriz de competência, igualzinho à faculdade do Antônio, do seu João. Na verdade, igualzinho à faculdade dos seus colegas, do seu concorrente que você briga hoje aí dentro do intermédio, essas coisas. Então, a faculdade, ela é ordinária. Ela te dá ali a ordem, ela te dá o comando. Eu sempre acreditei, e eu tive esse insight desde o início, de que o extracurricular é quem vai fazer diferença.
Ia me fazer diferença tanto do ponto de vista técnico, mas também do ponto de vista de network e do ponto de vista até, diria, emocional, psicológico. Por quê? Porque é no extracurricular que você se estressa com medo de chegar, de não ser bem recebido, de como que você vai interagir com aquelas pessoas, como que você vai, vou dizer assim, agradar, não é bem a palavra, mas como que você vai agradar aquelas pessoas que estão ali te abrindo as portas, como que você vai conseguir abrir essas portas. E claro, no extracurricular que a gente vê medicina de vida real, tá? Porque no extracurricular não tem prova. Eu costumo dizer que se eu ganhasse na Mega Sena, a única coisa que eu gostaria, o que eu gostaria mesmo se eu ganhasse na Mega Sena, era justamente ter uma faculdade que eu não precisasse fazer prova, tá? Eu não ia cobrar prova dos outros. Porque eu acho que a prova estraga, a faculdade estraga a formação do aluno. Então, no extracurricular você não tem prova. É só você ir lá para entender, para aprender, para poder aprender com o seu chefe, com o seu mentor ali. É o suprassumo da faculdade. É o extracurricular. E tem que levar a sério, tá? Então, acho que isso aí é uma coisa que a gente tem que pensar muito bem. E hoje, cada vez mais, eu vejo os alunos fazendo pouco esse extracurricular, muito para ganhar diploma, certificação e muito pouco para fazer de verdade. Então, eu me formei e fui trabalhar no Exército. Isso foi muito bom para mim, tá? Porque primeiro eu consegui juntar uma grana, essa grana que serviu depois para poder eu me casar e tudo mais. E eu consegui juntar muita experiência, só que eu tinha passado na residência já. Então eu me formei, passei, e como me formando e passando, eu fiquei mais tranquilo para ir pro Exército. Beleza. Fui pro Exército, trabalhei, fui pra residência de clínica médica e depois residência de terapia intensiva em Curitiba. Se eu tivesse me formando hoje, eu acho que eu faria algo tudo muito parecido com o que eu fiz. Eu mudaria muito pouca coisa. Eu teria ido para os mesmos lugares que eu fui, eu teria ido para o Exército, eu teria feito os cursos extracurriculares que eu fiz, eu teria ido para residência, depois eu teria vindo para Vitória. Então é difícil para eu responder o que eu teria feito se eu tivesse me formando hoje. Mas quando eu vejo a formação hoje e a tecnologia e tudo que mudou de lá para cá, eu acho que a grande questão que a gente precisa, que quem está se formando hoje precisa entender, é que, de fato, e eu entendi isso, por isso que eu não sei se eu mudaria muita coisa, de fato, a faculdade, ela vai te dar a base técnica, mas você vai precisar fazer sempre algo a mais. Eu costumo dizer que ninguém vai sair da mediocridade fazendo o que todo mundo faz, porque é a média. Então, se eu começando a minha carreira, que foi o que eu fiz, e dando sequência à minha carreira, e falando isso para vocês, o que vocês deveriam fazer, o que eu faria se fosse vocês se busquem em fazer mais. Não busquem ganhar mais no início. Não busquem trabalhar menos. Porque o único jeito de você com 20 e poucos anos, com 30 anos ali, conseguir em algum momento ganhar o que você gostaria de ganhar e trabalhar o tanto que você gostaria de trabalhar, é se em algum momento da sua vida você se dedicar além da média, além do mínimo, além da média. Você vai precisar entregar mais durante um período da sua vida, se você quiser em algum outro período descansar, ter mais qualidade, ganhar o que você gostaria de ganhar, trabalhar onde você tem que trabalhar. E eu nem sei quando que isso acaba, tá? Não tô falando que você vai fazer dos 23 aos 30. Não sei. A gente tá aqui remando pra caramba, trabalhando, se dedicando, montando empresa de ensino e correndo atrás, e montando curso, e montando plataformas, enfim. Ou seja, a gente tá sempre fazendo a mais. Então, essa seria uma primeira dica. Mas a grande dica que eu dou até no nosso curso, isso aqui é uma coisa que eu só falo, dica não, tá? Insight, eu detesto dica, né? Sou contra a medicina baseada em dica. Mas o grande insight que eu dou na nossa mentoria presencial aqui no Imersão MD é: entenda que o seu jogo é um jogo finito. E aí tem até uma sugestão de livro, Jogo Infinito. Entenda que o seu jogo é um jogo infinito, tá? A gente aprende na faculdade a vida inteira, acabou o semestre, passo prova, acaba o semestre, passo de semestre, vou fazer residência, faço residência, e quando a gente entra no mercado de trabalho, parece que as coisas deveriam estar tudo prontas para nós. A partir do momento que a gente começa a entender que o nosso jogo é um jogo infinito, a gente diminui a ansiedade, a gente coordena as nossas expectativas, a gente alinha
tudo que a gente sonhou com uma perspectiva de tempo. E isso faz muita diferença. Ao longo desses 2 anos com mentorias aqui, falando de mentoria mais especificamente, eu percebo que a grande frustração, o grande problema que, inclusive, faz com que o mentorado, faz com que o aluno, faz com que o médico entre em burnout também, tem outras variáveis, é claro, mas entre em burnout, que desanime, que volte para a linha da mediocridade, é pelo fato de não entender que não existe mais um pódio, não existe mais uma medalha, não existe mais uma prova para ele passar e no outro dia relaxar e tomar cerveja. Aqui é todo dia. E vai ter dia que vai ser melhor, que você vai ter resultados positivos, vai ter dia que a vida vai diminuir seus resultados, que vai puxar alguns tapetes, que algumas coisas que você acreditava que estava pronto vai te mostrar que você não está. Só que se você entende que o processo evolutivo, o processo de construção da sua carreira, ele é infinito, você, de novo, alinha as expectativas e consegue viver de uma maneira muito mais plena e feliz, caminhando sempre com evolução, tá? Essa é o grande insight que eu dou para essa pergunta sua, Aleph. Entenda que o seu jogo é um jogo infinito. E aí, tudo que você puder absorver de conhecimento, seja estudando, seja praticando, seja estudando com mentores, sendo mentorado, o que você puder aprender de conhecimento vai te ajudar nessa jornada do seu jogo infinito, tá? E uma terceira e última insight sobre essa resposta, eu gosto de entender que a culpa é sempre minha. Eu não gosto de terceirizar minha culpa, tá? E o que eu tenho visto muito são pessoas reclamando do lugar que trabalha, pessoas não sei o que, blá, blá, mas não assumem para si também a responsabilidade de tentar melhorar aquele local, de tentar se melhorar. Porque quando a gente começa a se melhorar, com muita frequência também, a gente tem a evolução do ecossistema ao nosso lado, tá bom? Então, essa ficou filosófico, eu falei que eram dúvidas existenciais também, mas espero que tenha ajudado. A gente pode conversar muito sobre isso, mas se eu ficar alongando demais aqui, não acaba esse podcast hoje, tá? Se você quiser falar um pouco mais sobre esse tema, me manda mensagem aí que a gente conversa, faz até um vídeo sobre isso. Vou trazer agora a segunda pergunta do Gabriel Meza. Gabriel, ele é residente em terapia intensiva, é um dos nossos alunos, se eu não me engano, é em Ribeirão Preto que ele faz residência. E ele me perguntou aqui, agora uma coisa bem mais técnica, como usar Doppler transcraniano no dia a dia, tá? Gabrielzão, pessoal, eu vou responder essa resposta de uma maneira bem objetiva, tá? Vou tentar. O que acontece? Hoje, o Doppler transcraniano, ele tem algumas utilidades dentro da terapia intensiva, tá bom? Você pode usar ele para avaliar recanalização num quadro de AVC, você pode usar ele para morte encefálica, mas a grande aplicação dele é no paciente com HSA, naquele paciente que você quer avaliar se ele está progredindo ou não com vasoespasmo, se ele está avançando com vasoespasmo, para tentar, de alguma maneira, fazer uma medida prévia, aí, hipertensão, até mesmo, eventualmente, uma vasodilatação em loco, fazer medidas para proteger esse cérebro do vasoespasmo. Diante disso, eu tô te falando de prática aqui, tá? Não tô nem levantando literatura demais. O que eu acredito que o melhor modelo, a modelagem, é que você conseguisse fazer Doppler transcraniano contínuo. Até tem alguns devices que tentam fazer isso, mas se você não consegue fazer tão continuamente, obviamente, ninguém consegue, ou praticamente ninguém consegue, eu sugiro que dentro do período de vasoespasmo, principalmente naquele período de pico do vasoespasmo, que vai ali do terceiro, quarto dia até o 14º dia, esse paciente deveria receber Doppler diário, quiçá 2 vezes ao dia. Então, eu penso no Doppler transcraniano, se é uma avaliação para que eu consiga intervir de maneira preventiva num cérebro que já sofreu, e se ele sofrer mais com isquemia pelo vasoespasmo, a coisa tende a piorar, então eu preciso monitorar isso diariamente. Do contrário, é a mesma coisa que você falar assim, vou fazer neurocheck a cada 4 dias, a cada 3 dias. Então, na minha opinião, Doppler transcraniano, principalmente para vasoespasmo, que é a sua principal indicação, deveria ser feito no mínimo diariamente dentro desse período de vasoespasmo, ok? Eu acho que essa é a grande resposta que eu poderia te dar. É como eu enxergo bem o Doppler aqui dentro da terapia intensiva, e hoje, como eu disse, existem outras indicações
E aí sim, quando você tiver indicação de fazer para AVC, por exemplo, e tal, aí você vai fazer pelo diagnóstico específico, entendeu? Vamos para a terceira pergunta aqui. E essa, para mim, é uma das perguntas que eu mais gostaria de responder mesmo. Veio da Bruna. Bruna já era da MD Plus, era uma aluna nossa da nossa plataforma, dos nossos cursos, e agora também é uma mentorada da medicina brasileira de verdade. E ela perguntou o seguinte pergunta, ela até fala assim, uma dúvida boba, e não achei nem um pouco boba. Critérios de alta de enfermaria. Quais são as coisas a se atentar para fazer uma alta precoce mais segura? Mais segura. Bruna, vamos lá. Sempre quando a gente fala de critério de alta, tá? E eu quero gravar um vídeo específico disso. Porque esse aqui é um podcast que eu tô fazendo com vocês. Eu até olho pro lado aqui, ó. Porque, na minha opinião, eu tô falando para vocês aqui do meu lado. Quando a gente vai falar de alta, eu sempre gosto de entender o seguinte. Primeiro, o paciente melhorou, eu não tô falando que ele curou, ele melhorou do agravo que trouxe ele à internação. Porque você entende que se houve um motivo específico que levou ele a uma internação, este motivo específico ele tem que ter melhorado. Porque senão eu nem discuto alto. Porque se o critério que levou ele à internação era plausível, se ele não melhorar, eu nem discuto. Agora, eu não falei curar. E aqui tá um erro. As pessoas, e eu gostei da sua pergunta de pensar em coisa precoce, mas o erro aqui tá em as pessoas esperam que a gente cure para ter alta. Não. Melhorar significa, por exemplo, um idoso que internou por pneumonia na enfermaria porque estava saturando 92, 91, 90%, no terceiro dia ele tá melhor dessa dessaturação, tá sem oxigênio, tá andando, mas ele ainda talvez precise continuar com antibiótico terapia. Então esse paciente melhorou, concorda comigo? Então se ele melhorou, eu posso cogitar, é meu funil aqui, eu desço o funil e eu cogito alta para esse doente. Primeiro ponto. Segundo ponto, existe alguma monitorização que eu preciso fazer por um risco iminente ou um risco alto de uma piora, de um agravo? O que significa isso? Por exemplo, o paciente internou com insuficiência renal aguda, não precisou de diálise, está recuperando, mas está ali no segundo, terceiro dia de antibiótico, esse mesmo idoso, está melhorando a função renal, mas ainda tem, por exemplo, um bicarbonato de 19, 18. Se eu não consigo avaliar essa progressão, essa recuperação da função renal, ou ele tem um potássio ali de 5 e pouco. Só um exemplo para vocês entenderem que, primeiro, eu preciso ter com esse paciente melhorado. Segundo, eu não tenho que ter algo que eu preciso monitorizar nesse paciente. Então, resposta, monitorização. Se eu não preciso nem de nada para monitorizar, e eu não estou falando que aqui a gente tem que se indagar, tem que se fazer essa pergunta. Porque senão todo mundo está lá internado, esperando a melhora, esperando a cura. Está todo mundo lá ainda precisando de monitorização. Mas no fim das contas, não tem ninguém de fato precisando. Não sei se deu para entender essa lógica. Então, primeiro, melhorou. Segundo, não tenho nada que eu monitorar. Terceiro, e esse aqui é o que mais prende a galera. E você deu esse exemplo, por exemplo. Eu vou te falar, eu vou ler o exemplo que você deu. Porque, tudo bem, é mais fácil as pessoas entenderem que ele melhorou. É mais fácil as pessoas entenderem que ele não precisa monitorizar. Mas eu preciso fazer uma transição daquelas coisas que me parece que só faço no hospital. O grande exemplo desse é o antibiótico. Quando, por exemplo, eu posso fazer uma... Oh, meu Deus, fugiu a palavra. Quando eu, por exemplo, posso fazer um downgrade, não é esse nome não, daqui a pouco vem, mas um downgrade e fazer antibiótico terapia via oral para esse doente, para que ele possa ir para casa. Tá? Eu vou até usar o exemplo aqui que você trouxe, que você falou o seguinte: eu quebro a cabeça com isso. Espero melhorar laboratorial total ou conclusão de antibiótico. Então vamos lá. Melhorar laboratório total? Não. Se você consegue, eu falei do bicarbonato aqui, mas se você consegue, se você olha para esse laboratório, por exemplo, uma leucocitose, está tudo melhorando, essa leucocitose zerou, obviamente que você não precisa. A gente vai sempre olhar para o paciente.
Esse bicarbonato que eu citei para você é no paciente que está em recuperação da função renal. Poxa, mas Gabriel, ele voltou a urinar bem pra caramba, potássio caiu. Tecnicamente, você poderia dar alta, independente se o bicarbonato está em 19, só considerando, obviamente, que ele está em melhora também. Então, mais do que a melhora laboratorial total, é a tendência do seu laboratório e, claro, passando aqui pelos 2 steps acima, melhora clínica, né? Melhor, o paciente está melhor clinicamente e você não tem nada que monitorizar. Conclusão de antibiótico. Posso mudar para via oral? Libero antes da melhora total? Sem sombra de dúvidas. Sem sombra de dúvidas. Fazer antibiótico via oral hoje é, na minha opinião, uma excepcional prática médica. E não fazer uma má prática médica. Então, você está lá no 3º dia, e aí a gente tem protocolos para isso. Switch é VVO. Esse é o termo que é usado. Switch é VVO. Que você tem... E aí, quem quiser, bota nos comentários aqui que eu vou esperar alguém pedir no comentário, que quando pedir eu vou mandar aqui protocolo Switch é VVO, tá bom? Eu deixo o link pro artigo, para protocolo. A gente tem, por exemplo, na nossa unidade, a gente tem isso no nosso hospital, a gente faz com muita frequência. E você, por exemplo, pode chegar no 3º dia desse paciente, que ele melhorou, 48 horas de melhora, trocar para via oral e concluir esse antibiótico em casa, tomando via oral sem nenhum problema. Você pode até concluir ele via oral dentro da unidade de internação, se você tiver ainda alguma demanda ali, alguma coisa que você tem que fazer. Mas, inclusive, eu até estou falando isso porque você não deveria só esperar ele ir para casa para trocar para via oral. Troca dentro do hospital. Se você tiver que, tô esperando um exame, alguma coisa que você ainda tem que fazer, que o paciente tem que ficar no hospital, mas tem 48 horas de melhora, tem mais de 72 horas de antibiótico EV, troca para via oral e pronto. Tá? Vai ser feliz. Se ele estiver dentro do hospital, ainda é melhor, que você fica mais seguro ainda. O que esse paciente precisa ter é, obviamente, ter um antibiótico equivalente e ter trato gastrointestinal competente. Se eu não tenho trato intestinal competente ou não tenho antibiótico convalente, obviamente eu não consigo trocar para via EVVO, ok? E aí, na segunda pergunta, você fala, mas quanto antes da melhora total eu libero? Ela fica fritando, segundo ela. Na verdade, é melhora clínica. Eu volto para a mesma história, melhorou clinicamente. Esse paciente não tem nada que você tem que monitorizar, nada que você tem que ficar ali de olho nele. Vai para casa e a gente orienta, pessoal. Esse paciente vai para casa e ele vai voltar para o PS caso ele tenha algum agravo, mas dificilmente ele vai ter. O que é errado é a gente deixar o paciente prolongado muito prolongado dentro do hospital, sem base, concorda comigo? Assim, só porque o antibiótico tem que acabar, só porque o laboratório tem que melhorar, só porque no 7º dia eu tenho que fazer um raio-x. Isso já é uma prática que não cabe mais. E eu diria para você que os hospitais hoje estão muito cheios. Isso é científico, assim, a medicina hospitalar mostra muito isso. Os hospitais estão muito cheios de pacientes que deveriam ter tido alta. Muito cheios. As UTIs estão cheias de pacientes que deveriam ter tido alta. Os hospitais estão cheios de pacientes que deveriam ter tido alta. Então, assim, a gente tem uma missão dentro da medicina brasileira de verdade, dentro desse movimento antimediocridade que a gente está criando, já criou há muito tempo. Esse movimento forte que está vindo cheio de mentorado, cheio de aluno. A gente tem uma missão de mudar a medicina. Eu costumo dizer que só vale ser aluno da MD Ensino se você tiver vontade de ser melhor. Se você tiver vontade de ter só baseado em dica, daí talvez seja melhor você ir no concorrente, que o concorrente vai te ensinar uma medicina baseada em dica. Aqui não, aqui a gente vai te ensinar a medicina brasileira de verdade. Aqui a gente vai te ensinar um movimento anti-mediocridade. Aqui a gente vai te ensinar que você tem que pensar no ecossistema, no sistema como um todo de saúde, e que nós temos responsabilidade para melhorar todo o processo de saúde através de melhorarmos a nós mesmos, de nos tornarmos médicos e médicas cada vez mais competentes. Esse é o nosso norte, e eu tenho certeza que quem está vindo nesse norte está prosperando e está ajudando a gente a mudar a história. Então, dentro desse paradigma, eu aposto, se você está aqui até o final desse vídeo, eu te faço um desafio de chegar na sua unidade, na sua enfermaria, na sua UTI e olhar dentro dessa lógica que a gente construiu, principalmente nessa última resposta, e olhar e falar o seguinte: eu vou dar alta hoje. Tem uma frase que meu irmão e eu fazemos, meu irmão é médico hospitalista, ele coordena o nosso processo de medicina hospitalar aqui do grupo, que é muito simples. Todo dia que você chegar na frente do seu paciente, você tem que se perguntar: por que esse paciente ainda não foi de alta? Se a sua resposta não for muito consistente, não for de verdade, se não tiver um motivo de verdade, esse paciente tem que ir de alta. E quando você faz essa pergunta, você olha e consegue fazer uma limpeza e falar assim: poxa,
Eu só preciso trocar antibiótico por via oral. Eu só preciso... Putz, você não precisa de fazer essa tomografia. Eu só preciso que a assistente social veja o domicílio dele. E aí, isso acelera absurdamente alta. Cientificamente falando, isso acelera em torno de 30% a 35% as altas. Ok? Então, eu espero que tenha sido um podcast legal. E vou pedir, deixem nos comentários se vocês querem que a gente faça mais podcast nesse estilo aqui. Claro que enquanto a Ju não volte. Porque quando a Ju não volta. Porque quando a Ju voltar, eu espero que ela não me expulse, mas que ela reassuma a cadeira aqui do MD Ensino Cash. A gente já tá indo pro quase 100º episódio. Daqui a 10 episódios, no 100º episódio, nós vamos fazer um negócio muito doido, hein? Eu quero ver se eu faço esse podcast, nem sei aonde, Luizão. Ver se a gente vai fazer esse podcast, sei lá no Cristo Redentor. Bem, o fato é que se você tiver gostado desse episódio, compartilha ele pra gente. Se inscreve no canal, deixa seu comentário, deixa seu like, tá? Ajuda a gente. Se estiver escutando no Spotify, dá 5 estrelas aí, já segue o canal. Poxa, a gente faz com tanto carinho, a gente se dedica. Eu agora acabei de deixar de buscar meus filhos lá, que eu tinha que pegá-los, mas para gravar esse podcast para vocês. Então, poxa, minimamente compartilha isso e compartilha esse conteúdo. Segue, se inscreve, ok? Tudo que a gente traz aqui é com muito carinho. E, obviamente, se você tiver interesse em algum dos nossos mentorias, nossos cursos, tem o link aqui abaixo. A gente está com um curso de ventilação mecânica excepcional. Assim, é a coisa mais louca de ventilação mecânica que você já viu na vida. Não tem nenhum curso que se equipare ao que a gente está fazendo, porque é um curso clássico e o nosso curso de Medicina Brasileira de Verdade, com essa pegada bem vida real, tá bom? O curso se auto-atualiza. E, obviamente, espero que você já seja, e se não é, por favor, seja um mentorado nosso, porque a gente vai junto mudar essa medicina. Esse, por favor, não é que eu estou te implorando para ser um mentorado, mas é porque eu acredito muito nesse movimento que a gente está criando. E se você for um mentorado, deixa nos comentários aí algum comentário legal, positivo pro pessoal. Beijo, tchau, tchau.